capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Vamos falar sobre obediência e responsabilidade na vida de um servo de Deus. Amém. E tem espaço para nós mulheres, né? Deus vai nos abençoar aí no decorrer do texto. Amém. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ele me disse: filho do homem, fica em pé e falarei contigo. Então quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. São filhos obstinados e rebeldes. Eu te envio a eles para que lhes diga: assim diz o Senhor Deus. E esse povo rebelde, quer ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. Você pode assentar, já oramos. Que Deus possa estar aplicando a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Me sinto em casa para dispensar aqui o microfone. Qualquer coisa, não ouvir direito, dá um sinalzinho, eu volto a usar o microfone, tá bom? É que lá na África não temos som, não temos instrumentos musicais, então nós temos que falar alto mesmo. E então, se tiver alguém incomodado a respeito, não ouvir, é só levantar a sua mão, eu vou entender e eu volto aqui ao microfone. Irmãos, esse texto é tremendo, porque quando o profeta escreve dele mesmo, veja bem, presta atenção, ele está falando dele mesmo. Ezequiel quer dizer Deus fortalecerá. Isso quer dizer que ele era fraco. Alguém, para ser fortalecido, precisa estar fraco. Alguém, para estar atento e animado, precisa antes estar desanimado, desatento. Ezequiel estava fraco. Ezequiel estava prostrado, porque o texto diz que ele ouviu Deus dizer: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Irmãos, quero voltar com você um pouquinho no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Ezequiel diz assim que já fazia 5 anos que o povo de Israel estava o quê? Sentado à beira do rio Quedar. Sentados lá, lastimando da vida, chorando as perdas passadas, porque estavam cativos na Babilônia, sem a presença de Deus, sem esperança de voltar à sua pátria, porque sobre eles pousava a ira de Deus. 5 anos já fazia que Ezequiel estava lá, sentado à beira do rio, lastimando-se. Mas a Bíblia diz aí nesse comecinho que estava fazendo 5 anos que ele estava lá, mas ele disse: eu estava entre os exilados, quer dizer, entre os desesperançados. Era um dos que estavam chorando, era um dos que estavam sofrendo, mas ele diz assim no versículo: os céus se abriram e tive visões de Deus. Irmãos, quantos de nós não estamos na mesma condição de Ezequiel? Somos cristãos, alguns tempos passados ou recentes, vivemos a poderosa presença de Deus, vivemos experiências profundas com Deus, o Espírito Santo moveu o nosso coração, na nossa casa, no trabalho, mas estamos como Ele, cansados pela luta, embaraçados pelos problemas, olhando para a direita e para a esquerda, não vendo saída nem solução. Mas Ezequiel fez uma coisa interessante. Ele estava lá no meio de todos os cansados e abatidos e desesperançados, mas
ele olhou para cima. Aleluia. Ele olhou para cima e a Bíblia disse que ele teve visões de Amém. Irmãos, a igreja do Senhor hoje na face da terra, muitas delas já perderam o costume de olhar para cima. Já perderam o costume de viver a palavra. E estão desesperançados. O Espírito Santo não está mais nesses locais. Muitas promoções, muitas novidades adentrando as igrejas. E esquecem-se que é de cima que vem a graça. Que é de cima que vem o poder. Que é de cima que vem a autoridade. E é de cima que Cristo vem buscar o seu povo. Ezequiel estava lá, no meio dos cansados, mas ele olhou para cima. E o convite desta noite, para que sejamos obedientes, responsáveis, verdadeiros servos do Senhor, mesmo que estejamos ou estamos vivendo no presente problemas, dificuldades que nos parece impossível, o Deus do impossível está presente. O Deus do impossível está à disposição daquele que crê e que olha para cima. Está disposto a olhar para cima hoje? Está disposto a receber poder de Deus? Está disposto a sair daqui transformado? Você vai dizer, mas eu já recebi bênção na sexta, no sábado, hoje de manhã. A palavra do Senhor diz que Ele tem bênção sem medida. E que Ele dá além daquilo que nós pensamos, queremos ou até pedimos. Nós precisamos nos diferenciar do resto. Precisamos tomar uma atitude, olhar para cima. Porque quando olhamos para cima, nós não vamos só ter a visão de Deus, não. No versículo 2, no versículo 3, ele diz: ali a mão do Senhor estava sobre mim. Irmãos, durante todos os 5 anos as mãos estavam lá. Porque Isaías 59 diz o quê? Que as mãos do Senhor estão estendidas. Em nenhum outro tipo, em versículo, capítulo da Bíblia, você vai dizer que a mão do Senhor está encolhida. Não, está sempre. A presença de Deus está sempre. Estava lá. Desde o cativeiro. E ele 5 anos olhando para o lado, olhando para a tristeza do irmão, olhando para a tristeza do povo. E estava vivendo o mesmo clima. Mas ele tomou uma atitude. Primeiro, olhou para cima e viu a glória. Viu a presença de Deus. E depois ele creu. E ele diz no versículo 3 que a mão do Senhor estava estendida sobre ele lá onde ele estava. Quanta gente, quantas pessoas estão escravizados pela dor, pelo cansaço, pelo desânimo, pela incredulidade há anos. E tem o seu nome escrito nas igrejas como hall de membros. Mas a irmã cantou aqui e o livro da vida. E lá na glória, o seu nome está escrito. Aleluia! Ezequiel, escolhido entre os cativos, entre os exilados, quer dizer, sem pátria, sem nada, sem esperança, foi escolhido. Você é diferente de Ezequiel? Fomos escolhidos, somos separados, fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora Deus está olhando, a glória de Deus não está presente. Agora a glória de Deus
Ezequiel levou 5 anos para perceber que ele podia só olhar para cima e ter as bênçãos e a resposta de Deus. A vida dele mudada. 5 anos. Você vai esperar 5 anos, 10, 15, 20 para que Deus te dê a bênção? Deus de vitória. Para que a tua família seja alcançada. Mulheres edificadoras de lares. O que é edificadora? Construtora. Está construindo? Está construindo? Ezequiel construiu. Aleluia. Saiu do meio, foi escolhido, separado, olhou para cima, a mão de Deus sobre ele. E agora no capítulo 2 você vê, ele estava jogado, agora Deus já não está só com a mão estendida, Deus está falando com ele. Deus tem falado com você. Deus tem falado com você pelas madrugadas. Ele fala com você pelas madrugadas e encontra de joelho nas madrugadas. Deus tem falado com você nos períodos que você separa para orar, ou você não tem tempo de orar? Você viu aqui, é no joelho. Irmãos, é literalmente no joelho, não é só cantiga, não é só frase, não é só rima, não é só métrica, é literalmente no joelho. Ezequiel estava entre os cativos, mas os céus se abriram para ele. Glória a Deus. E Deus fala com ele. Aleluia. Fica em pé. Quantos hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo que ainda estão deitados, que ainda estão assentados, acomodados, estão sonolentos, mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus está voltando, que os cânticos de arrebatamento não são só temas, mas é a realidade na igreja do Senhor nos dias de hoje. Assim como o povo de Israel, nesse contexto que lemos, estava cativo, nos primeiros anos desesperançados, precisava Deus levantar alguém no meio daquele povo para trazer mensagem de esperança, para trazer mensagem de alento. Deus está convocando hoje homens e mulheres corajosas para olhar para cima, para ver a mão de Deus estendida, para falar com você e usar a sua vida com poder e glória, como instrumento nas mãos do Senhor, como edificadores no seu lar, no seu trabalho, nas ruas. Irmãos, Deus precisa de homens e mulheres corajosos que não olhem para as críticas e que não sejam uma crítica, mas que sejam um verdadeiro adorador, que adore o Senhor em espírito e em verdade. Porque ele precisou fazer algo para que Deus começasse a usar a sua vida. Aí no versículo 28, capítulo 1, fala assim que ele caiu com o rosto em terra. Isso quer dizer, buscou ao Senhor com todo o seu coração, sabendo que estava preso, cativo, escravo, mas agora a esperança, o poder do Senhor na vida dele, a ordem para se colocar em pé. Atrás de tudo isso, Deus tinha uma grande bênção e vitória para fazer na vida dele. E tem para as nossas vidas hoje. Tem para você e para mim, se nós cremos. Irmãos, eu vi um vídeo esses dias, um fato bastante interessante. Alguns já devem ter visto. Um menino de 4 anos que esteve muito doente e, segundo a medicina, passou assim por alguns momentos de morte clínica, mas que ao voltar conta para os pais que viu o céu, conta coisas do céu que criança pequena não tem como inventar. O pai dele é pastor e começou a entrar em atrito com ele mesmo, em conflito. Mas como? Mas como é que ele pode ter visto? Acho que isso é invenção de criança. Como é que o céu pode ser assim? Como é que ele diz coisas? Como é que ele descreve?
Irmãos, depois esse mesmo pastor cai em si e diz: meu Deus, mas o que eu estou pregando então? Se eu ensino, eu digo para as crianças que o céu existe, eu prego para o povo que pela fé tem a bênção de Deus garantida, que a obediência à palavra do Senhor é a nossa condução para a glória de Deus manifesta. Mas quando a glória se manifesta, eu fico na dúvida. Ele disse: mas como? Como é que eu posso estar vivendo isso? Foi para o joelho, foi para a oração. E, irmãos, Deus revela, manifesta a sua glória para quem Ele quer. Aleluia! Mas não é para qualquer um. É para aqueles que são adoradores verdadeiros. Aqueles que estão na presença do Senhor, com a sua vida no altar do Senhor. Foi o que Ezequiel fez. Era um qualquer. Era conhecedor. Era judeu. Mas quando ele viu a glória, é que as coisas mudaram. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus diz aqui que tem pessoas que há muito tempo não vê a glória de Deus. Sabe o que é isso? Viver longe da glória do Senhor não é viver. Viver longe da glória de Deus é estar caminhando para o inferno. Porque não existem mais que dois caminhos. Existe o céu com a glória de Deus, e existe o inferno sem a glória de Deus. Querido. Grande é o Senhor. Aleluia. Quantos estão hoje vivendo esta condição? E se eu disser que tem alguns que olham para cima e veem a glória de Deus, mas continuam deitados, continuam prostrados, continuam incrédulos, continuam dependentes? Irmão, olhe para mim, irmão, olhe para mim, irmã, me ajuda. Não é pecado, e não estou dizendo que não podemos fazer, podemos, mas irmão, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia não diz dos, ele fala do justo, porque cada um de nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Cada um. Jesus não chamou assim uma multidão de pessoas e fez deles um só e colocou: não, agora estes são justificados. Não. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi por cada um. Glória a Deus. Aleluia. Esta justificativa, esta glória, esse poder manifesto tem que ser na vida de cada um de nós. Se o nosso Pai na nossa casa é cheio do Espírito Santo, isso não quer dizer que a esposa também seja, se ela não pagar o mesmo preço, se ela não gostar do jejum, da oração, da entrega, do temor, da sabedoria. Ele vai ser cheio e ela vai ser um tropeço. Irmãos, se ele é bênção, ela é tropeço, como é que os filhos ficam no meio? Pensa. Tem um ditado popular que diz assim: filhinho de peixe, peixinho é. Mas você ouviu um outro também que diz assim: filhinho de pastor, não é pastorzinho não. Ele é uma bênção, ela é uma bênção. Os filhos só podem ser. Como é que é o seu filho? Ele é uma bênção? Aleluia. Como é que é a sua família? É uma bênção? Você é escolhido, separado, chamado, tem a mão de Deus estendida, os ouvidos dele atentos à oração que você faz. Ah, você vai dizer: mas irmã, a Bíblia não diz que depois que a gente aceita Jesus, tudo é maravilha. É verdade, não diz mesmo. Jesus disse o que no mundo? Tereis aflições, mas ele coloca uma condição: mas tentem bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu, nós vamos vencer. Amém. Aqui está o segredo de Ezequiel. Viu a glória de Deus, a mão do Senhor sobre ele, ouviu a voz de Deus dizendo para ele colocar
estivesse em pé, e o que ele fez? Colocou-se em pé, irmãos. Deus não podia ter pego ele e colocado ele em pé. Não. Deus quer ver a nossa atitude diante da sua palavra. Deus quer ver a nossa dependência diante da sua palavra e do seu poder. Irmãos, tem milagres que aconteceram na minha vida. Tem irmãos aqui, estou vendo alguns irmãos lá do nosso tempo de mocidade e conhecem a nossa vida espiritual. Deus me deu experiências tremendas e profundas, que em determinados lugares o Espírito Santo diz: nem conte. Nem conte. Porque tem crente que vê a glória de Deus, mas não tem a mão de Deus sobre ele. Mas não obedece a palavra do Senhor. Porque quando o Senhor disse levanta, era a condição para Ezequiel colocar-se na presença de Deus e a partir daí ser um profeta de fogo, ser um profeta restaurador, ser um profeta edificador. Ele edificou no decorrer de todo o cativeiro o povo de Israel, reestruturando o quê? As almas, a desesperança do povo, tratando eles como voz de Deus no meio do povo. Você é voz de Deus na sua casa? Você é representante do céu no seu trabalho? Então não está em pé. Então não está em pé. E se não está em pé, não tem condições de ser instrumento nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia diz, no objetivo maior, Jesus falando para a sua igreja que é ide. Para ir tem que levantar de algum lugar. Pregar tem que aprender. Aprender aonde? Na palavra. Falando escolas. Quem tem oportunidade, graças a Deus. Eu estou falando a maior escola está aqui. Aleluia. Aprender. Graças a Deus. Vai aprender como? Vai sair dentre os cativos como? No momento que olha, reconhece a dependência, reconhece a necessidade, reconhece que Deus precisa estar no centro da sua vida. De que forma, irmãos? Convidando o Espírito Santo para tomar lugar no templo que foi construído para ele. No templo que foi construído para ele. Mas ele tem ocupado o seu lugar de direito na sua vida? Se ele tem ocupado o lugar de direito na sua vida, irmãos, as experiências com Deus se renovam a cada dia. A glória do Senhor resplandece a cada momento. Estamos lá na África, irmãos, temos visto a glória de Deus de uma forma que nunca vi antes. Vamos orar por enfermos. Primeiro temos que orar por libertação. Pessoas endemoniadas que são 7, 8 anos dentro da igreja. Pastores que têm sua vida cruzada lá na feitiçaria. Pessoas que veem a glória de Deus, mas não se levantam. Continuam cativos do pecado. Continuam cativos dos rituais. Mas temos visto a glória do Senhor nos livramentos. Sofremos 3 acidentes de carro lá, com os transportes que são terríveis. Em todos eles a mão do Senhor estava lá. Numa das vezes o transporte quase virou, irmãos. Foi o anjo de Deus que segurou, porque depois a pessoa disse, mas não entendo como que esse veículo não tombou. Eu falei, eu entendo, porque o anjo do Senhor segurou esse cara. Irmãos, é verdadeiro. Assim como o diabo age tremendamente lá, os feiticeiros transmigram, sabe o que é isso? Sai dali, aparece lá.
estão na cidade agora e daqui a pouco some daqui, vão estar lá no outro lado. É verdadeiro. Lá os feiticeiros voam, levantam, não é história, é verdadeiro. Conheço missionários que trabalham no campo, onde o nome da cidade, veja o nome da cidade lá é Macumba. O nome da cidade é Macumba. Elas estão em Espungabeira. Macumba, Espungabeira, outra cidade ao redor é reduto de feiticeiros. E eles voam. Estava dando aula embaixo das árvores para crianças. No meio da manhã, uma filha de um dos feiticeiros veio levitando pelo caminho, pelas árvores. Mas quando ela levantou a mão em nome de Jesus, caiu. Aleluia! Glória a Deus. Temos visto a glória de Deus. Aleluia. E isso é responsabilidade. Responsabilidade com os nossos olhos da fé abertos. Porque quando Ele nos mostra a sua glória, é sinal que Ele tem algo a fazer nas nossas vidas. Quando Ele diz que as mãos estão estendidas, garantia de vitória. Não tem como um cristão que adora o Senhor, que é dependente da palavra, temente a palavra, dependente dEle, não seja vitorioso. Irmãos, para a glória do Senhor e louvor e exaltação do seu nome. Antes de eu ir, como o pastor Fábio disse, faz 4 anos que estou lá. Pouco antes de ir, eu trabalhava numa empresa, todos conhecem ali à frente do Regente Feijó, aquela pracinha, tinha ponto de ônibus, né, há algum tempo atrás. Eu estava orando pelas madrugadas. E disse, Senhor, eu falei para você que Deus me deu muitas experiências. Já voei na asa de um anjo. Aleluia. No momento que eu estava passando por muitas lutas e dificuldades, e eu disse, Senhor, onde está a tua glória? E olhei para cima. Ele mostrou para mim onde estava. Eu estava indo para o trabalho, então, e questionei, Senhor, eu preciso de uma experiência nova. Eu preciso de uma experiência nova. Pela madrugada eu orei de novo, Senhor, eu preciso de uma experiência nova. Quando foi pela manhã bem cedo, acordei um pouquinho antes da hora. Naquele tempo tinha um carro, né? Uma bênção de Deus. Agora não tem, foi para obra. Quer dizer, está melhor empregado agora. Aleluia. Ele disse, uma voz no meu coração mas tão assim audível, disse, não, hoje você vai de ônibus. E eu olhei, mas quem falou? Não, hoje você vai de ônibus. Irmãos, levantei rapidamente, porque daí tinha que pegar o ônibus. Tomei banho, nem café naquele dia, porque não dava tempo, peguei o ônibus. 8 horas tinha que chegar no trabalho. E o ônibus que eu pegava, passava na frente do Regente Feijó. Eu descia ali, porque a minha empresa, onde eu trabalhava, que agora fechou, abria 10 para 8. Então, 7h30, 7h35, o ônibus parava ali, eu atravessava o calçadão, 10 para 8 eu estava na empresa, não precisava ficar esperando lá fora. Aquele dia, preparei-me para descer em frente ao Regente Feijó. Aquela voz de novo, não é aí que você vai descer. Eu comecei a orar, Senhor. Veja como somos incrédulos. Senhor, o que será que vai acontecer? Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Passa teu sangue na minha vida, Senhor. E fui até o terminal. Falei, agora. Olhei no relógio, 15. Porque ele ia lá por baixo, passava lá por 15. Veja como Deus é fiel. 15 para 8. Pensei, não aconteceu nada até agora, é minha cabeça. Vou pegar um ônibus de novo. Porque daí descia no terminal, pegava outro, descia lá na frente da empresa. Aquela voz de novo, não, você não vai de ônibus. Sobe a escada e saia do terminal. Eu olhei o relógio, 15 para 8, desci. Subi a escada, saí. Fui atravessar na frente do posto, porque daí eu lá, estava quase lá. Corta o caminho. De novo a voz, não. Atravesse aqui, ali da antiga estação.
atravessei aquela, que é duas, né? E fui andando. Quando eu estava andando já em meio à estação, os irmãos sabem que aquela rua é também de duas vias, uma vai, outra vem. Uma passa na frente da danceteria, que vai, né? E a dessa vez, eu estava do lado de cá. Aí, continuei caminhando, né? Pensei, ué, o que será que vai acontecer? Daqui a pouco eu vi um homem que sai lá da esquina, em frente à danceteria, atravessou a primeira rua lá, os carros buzinaram tudo para ele. Alguém aí já deve ter ouvido esse meu testemunho. Buzinaram para ele lá e ele atravessou um casaco nas costas. Não estava frio, mas também não estava calor. Com um casaco nas costas. Atravessou de novo para cá e veio. Quando ele atravessou para cá, o meu coração entrou em choque. Falei, meu Deus, não vai fazer o que eu estou pensando. Não vai fazer o que eu estou pensando, porque se esse homem cai endemoniado aqui, o senhor já pensou o escândalo? O senhor já pensou as pessoas que vão, olha só como somos incrédulos, já pensou como vão parar as pessoas? Meu Jesus, mas olha, quase me arrependi de ter pedido uma experiência. Veja como somos falhos e como Deus é maravilhoso. O homem atravessa lá e vem, e eu vou passar de lado aqui, vim mais pra cá, porque ali é largo, não é aquela calçadinha, é largo. Eu vim pra cá, a voz de não pode ir pra ponta, você vai pro lado de cá, deixa ele passar aí. Comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, não deixa que ele faça escândalo. Olha só o que aconteceu. Quando eu fui já orando, repreendendo, quando aquele homem foi passar do meu lado, ele bateu como se tivesse uma parede de vidro e voltou tastaviando para trás. E eu, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Aquela voz mansa disse, continue caminhando. E eu apurei o passo. Apurei o passo. Olhe para trás. Olhei para trás, irmãos, aquele homem estava parado, com o casaco nas costas, e disse assim para mim, muito obrigado. E continuou andando. O Espírito Santo de Deus disse ao meu coração, você não me pediu uma experiência nova? Pois eu libertei esse homem, porque quando ele fosse passar lá onde você atravessou, o carro ia atropelar ele. Mas eu tenho uma promessa para cumprir na vida dele. Aleluia! Na vida dele. Era na minha, era na vida dele. Glória a Deus. E ainda consolou meu coração dizendo, eu vou te levar, não vai durar, não vai passar muito, mas o tempo do Senhor não é o nosso. E você vai pregar numa igreja, e Ele vai dizer para você a paz do Senhor, e vai te lembrar como te conheceu. Como Ezequiel, no meio dos incrédulos, dos cativos, desalentados, olhou, viu a glória, viu as mãos, teve visão da glória, mas colocou-se em pé, e Deus fez coisas tremendas. Irmãos, eu não fiz nada, por isso que a glória do Senhor, eu não fiz nada, eu passei só. Deus quer usar você e eu da forma que Ele quer. Ele quer abençoar a tua família. Ele quer que você chegue na tua casa hoje, levante tuas mãos lá dentro, todo o mal, todo o poder das trevas vai sair. Porque Ele só quer que você reconheça a grandeza dEle, se coloque em pé. Em pé, eu falarei contigo. Foram promessas de vitória, promessas de livramento. Deus tem para você e para nós. Glória a Deus. Fui embora, até hoje não vi esse Senhor, mas o meu coração sabe que vou vê-lo. Eu vou conhecê-lo. Ele vai testemunhar aonde me viu, para que o povo, onde ele estiver, possa ver a glória do Senhor. É assim que Deus age. Deus quer usar você no canto, Deus quer usar você na oração, Deus quer usar você em qualquer trabalho que você faça, com toda a alma, com todo o teu coração, para a glória dele. Glória a Deus.
ele estava entre os cativos. Quantos nesta noite não se encontram dessa forma, como Ezequiel, há anos diante de uma promessa que não se cumpre? Foi cantado aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, há anos doente, mas no momento de fé. Esta é uma noite em que o seu momento de fé está diante de você, que a glória do Senhor está sobre esse lugar. Se você crê, depois que colocou-se em pé, foi chamado de filho do homem. Jesus foi chamado de filho do homem. Isso quer dizer que filho do homem, filho de Deus. Ezequiel, depois que viu a mão, ouviu a voz, colocou-se em pé, foi chamado de filho de Deus. Amém. Eclesiastes capítulo 8 fala que a palavra do rei tem poder. Aleluia. E a palavra do filho do rei? Tem ou não tem? Irmãos, aqui está o segredo. Somos comprados e remidos, não somos mais criaturas, não estamos mais perdidos, mas agora nós somos chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus têm autoridade e poder no nome de Jesus. Você tem usado essa autoridade e esse poder na sua vida? Irmãos, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que neste lugar tem pessoas que não têm paz na sua casa. Não tem paz. Não consegue ter paz no seu lar. É problemas, dificuldades, desentendimentos. Não tem paz. Mas Ele manda dizer para você que hoje você vai levar paz para a sua casa. Hoje você vai levar paz para a sua casa. Hoje você vai levar graça do Senhor para a tua casa. Poder de Deus na sua vida e vai mudar a história da sua família, vai edificar o seu lar. A mulher sábia edifica que jeito? Como que ela vai edificar a sua casa? Em obediência à palavra de Deus, com responsabilidade diante do Senhor, com temor diante do Senhor. Ela vai colocar os seus problemas, as suas dificuldades. Filho que dá problema, um esposo, o lar na sua casa, vai colocar no altar do Senhor. E Ele vai responder para você com vitória, com esperança, com sabedoria, para você conduzir o seu lar. É assim que se constrói, é assim que se edifica. Não é com palavra má contra palavra má, não é contra palavrão, não é com atitudes diferentes que nós vencemos, mas é na autoridade e na palavra do Senhor. Aleluia. Depois de chamado filho do homem, não tem como não ser atalaia. Ele não passou a ser atalaia de Israel, mas ele não foi um atalaia qualquer. Primeiro viu a glória, sentiu a mão de Deus, colocou-se em pé, foi chamado. Agora a responsabilidade diante do povo de Israel, como atalaia, como aquele que fica atento aos problemas, às condições climáticas para fora do muro, como está acontecendo as coisas, atento. Deus está convidando você, irmã, está convidando você, irmão, você jovem, para ser atalaia da sua casa, para ficar atento contra as ciladas, contra os dardos inflamados, contra as setas, contra as dissensões. Atalaia, mas é só depois que é filho de Deus. Como é que vai ser atalaia se é criatura? Como é que vai ser atalaia se não conhece a palavra? Como é que vai ser atalaia se não tem experiência com Deus? Como é que vai ser atalaia se não é templo do Espírito? Infelizmente hoje vivemos um tempo em que dons espirituais está banalizado. Tem igrejas por aí, eu sei, conheço pessoas
que estão ensinando a falar línguas estranhas. Tem aula comum e normal para ensinar a falar línguas estranhas. Estão banalizando os dons espirituais. E a incredulidade, por causa de alguns falsos, de algumas línguas falsas, está tomando conta dos verdadeiros adoradores. Mas Ezequiel, depois de Atalaia, depois de chamado, depois de firmado, reconhecer a sua dependência de Deus, em todos os outros capítulos você vai ver Deus dizendo: põe de pé, assim diz o Senhor, e ele falava e acontecia. E vai chegar lá no capítulo 37 e fala sobre o vale de ossos secos. Quantos lares estão vivendo aquele clima, pastor? Quantos lares estão vivendo o clima dos ossos secos, precisando desesperadamente de um atalaia corajoso, capacitado, cheio do poder de Deus, com autoridade para dizer: ossos, recebam um corpo vivo. Meu filho, seja liberto das drogas, isso aconteça. Esposo, seja liberto dos vícios. Esposa, seja liberta e isso aconteça. Aleluia. O atalaia, segundo a Bíblia, tem autoridade e tem responsabilidade tremenda. Porque o próprio profeta diz que se, estando o atalaia atento, ver um buraco lá e ver alguém vindo e ele não avisar e a pessoa cair, a responsabilidade é dele. Irmãos, nós somos responsáveis pelo nosso lar. Primeiro pelas nossas vidas, mas pelo nosso lar. Por aqueles que nos rodeiam. Achamos que estando diante do Senhor basta. E eu quero dizer para você que não basta. Lucas capítulo 10. O jovem rico seguia Jesus, conhecia Jesus. Já falamos isso, né? Uma vez. Não basta. Conhecer não basta, querer não basta. Precisa tomar uma atitude, um compromisso diante do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo. Para o diabo ir longe de você, correr longe de você. Para as portas abrirem onde não há portas. Para as correntes caírem daqueles que estão escravizados. Deus precisa de você e de mim. Na verdade, Ele não precisa na sua grandeza, no seu poder, mas Ele dá o privilégio, irmãos, de como escolhidos termos o desejo, o prazer na nossa vida em servir ao Senhor e depois fazer a diferença entre aqueles que nos rodeiam. Isso é edificar. É isso que a igreja precisa fazer. Homens e mulheres edificando, construindo uma vida santa, uma vida de poder, para que o mundo lá fora olhe e veja a glória do Senhor, veja o poder de Deus agindo na vida dos irmãos, na vida das irmãs, sem contenda, sem murmuração, sem discórdia. Mas muitos estão deixando que o mundo, estão deixando que os sentimentos atrapalhem a vida espiritual. Não estão se responsabilizando. Responsabilidade, irmãos. Responsabilidade diante do Senhor todos nós temos. Não adianta queremos fugir disso. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas pode orar, pode interceder, pode visitar, pode evangelizar, pode. Mas eu não sei ler, não tem problema. Você ouve a verdadeira e sã doutrina e sai pregando. Mas eu não sei, irmãos. Quando nós somos lavados no sangue de Jesus, houve transformação na nossa vida. Então o nosso testemunho vai impactar a vida de outras pessoas. O teu testemunho é o meu. Como fomos salvos, alcançados, como fomos libertos, como fomos regenerados. Este é o testemunho fiel do poder e da graça de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia.
ia falar um pouquinho sobre as mulheres. Algumas mulheres na Bíblia que foram obedientes e responsáveis. Não se preocupa não, que eu não vou falar o que já está bastante conhecido, né? Porque a mulher sábia já está dizendo que ela é sábia. Então a sua submissão é com sabedoria. Porque não adianta achar que é submissa e não ser. Ser submisso não é só dizer sim para todas as coisas. Agora ser sábio é. Mulher sábia constrói. E nós vemos na Bíblia duas mulheres, bem rapidamente, o nosso horário já correu, né? Duas mulheres que foram obedientes e responsáveis diante dos seus lares. Ana, 1 Samuel, capítulo 1. Conhecemos a história. Naquele tempo havia a liberdade de ter duas esposas. Ana era uma das esposas de Eucana, um judeu temente a Deus que subia todos os anos a Jerusalém fazer sacrifício. E Ana era estéril. Ana sofria as agruras, irmãos, de uma dissensão no lar, porque a outra esposa tinha filhos e ela não. E naquela época uma mulher estéril era marcada. Uma mulher estéril, ela não valia nada no conceito de sociedade. E a outra tinha filhos. Humilhava Ana. Mas em nenhum momento você vai ler a história de Ana que ela revidava da mesma altura. O que ela fazia, irmãos? Ela ia lá no templo e ia chorar para quem? Para Deus. Aleluia! Irmãs, não estou dizendo que não devemos procurar alguém para nos ajudar a oração. Mas eu estou dizendo que não devemos procurar ninguém para murmurar das nossas vidas. Murmurar dos nossos filhos, murmurar do nosso marido, ou vice-versa. Ana ia nos pés do Senhor, orava lá e chorava e dizia: Senhor, olha só a minha condição. Ana tinha um bom relacionamento com o seu marido. No versículo do 1 ao 8 vai falar que ele ia lá no templo, também oferecia sacrifício por Ana. Ela tinha um bom relacionamento, ele a amava. Ana tinha um bom relacionamento com Deus, porque chegou no altar de Deus, Eli viu ela conversando com Deus, e o que acontece? Olha, se você crê, seja feito. E a Bíblia diz aí, no versículo 8 em diante, que ela saiu não mais triste, não mais abatida, foi lá, comeu, ficou alegre, porque recebeu a promessa, tomou posse da promessa. Irmãos, quantos de nós fazemos isso como edificadoras do lar? Quero contar para você, não muito distante de tempo, estava pregando na igreja, graças a Deus temos a nossa agenda cheia. Na hora da oração da fé, quando fechamos os olhos para o Espírito Santo convidar algumas pessoas, ele me mostrou um senhor que estava sentado lá atrás. Veio com um pacote, um saco de plástico cheio, estava pesado aquele pacote. E o Senhor me disse para convidar aquele senhor e deixar no altar que Deus tinha a bênção que ele veio buscar, ia solucionar os seus problemas. E eu disse: irmão, vem aqui receber a bênção. Ele veio, fechamos os olhos, e quando o pastor estava orando, o Espírito Santo me viu, me mostrou e me disse. Ele largou aquele saco, recebeu a oração. Quando o pastor terminou de orar, sabe o que ele fez? Pegou de volta e foi lá para o banco sentar. Depois diz: Jesus não me ouve. Não adianta ir na igreja que Jesus não responde. Não adianta ir naquela igreja. Irmãos, nós temos que tomar posse da vitória. Ana foi confundida em estado de embriaguez. Eli disse que ela podia estar embriagada. Pare de beber vinho, que você passa essa tua choradeira. Mas ela disse: não, eu vim aqui diante de Deus, confessar a minha necessidade diante de Deus. E Deus ordenou uma bênção para ela, porque 1 ano depois Samuel estava nos seus braços. Glória a Deus. Obediência e responsabilidade para com o seu lar. Ela tinha um bom relacionamento na sua casa, porque embora a outra fosse difícil, zombadora,
mas ela confiava que Deus era poderoso, acima de todos os seus problemas, conceder conforme o desejo do seu coração. Não é isso que o salmista fala, Salmo 37? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, ame ao Senhor, confie no Senhor e Ele fará o que deseja no seu coração. Amém, aleluia. A Sunamita, 2 Reis, capítulo 4. Primeiro terminarmos, por favor. Essa mulher foi uma bênção. Sabe o que quer dizer Sunem? Lugar de repouso. Ela morava num bom lugar, hein? Porque para o povo de Israel, o nome da pessoa dizia muito sobre a sua personalidade. O lugar que morava também. Então, ela morava num lugar de repouso. Não tem o nome dela, mas tem as qualidades e as virtudes de uma mulher de Deus. Porque ela era disciplinada, ela era observadora, ela não chegou assim, alguém chegou e disse, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, então vem, vai falar da outra. Não, porque é uma mulher de Deus, veio orar comigo, a mulher de Deus, fica falando, não, mas é mulher de Deus, eu tenho que... Nada. Ela observou várias vezes o profeta passar. Não era disciplinada porque desejou construir um quarto, mas primeiro foi falar com o seu marido. Primeiro foi falar com o seu marido. Ela era disciplinada e submissa. Ela era satisfeita com aquilo que tinha. Você vai dizer assim, mas o capítulo começa, irmã, dizendo que ela era uma mulher rica. Muito bem. E desde quando que riqueza é felicidade total? Felicidade absoluta. Não é. Essa mulher tinha uma dificuldade que aos olhos humanos era impossível. Primeiro, casada com um velho. A Bíblia quando fala velho é porque era velho mesmo. Então já uma impossibilidade, uma dificuldade. A segunda é que ela era estéril. Piorou que não poderia ter filho. Mas quando o profeta Eliseu pergunta, olha, essa mulher deu um quarto, deu candeeiro, deu cama, deu cadeira, o que nós podemos fazer? Mostrou que ele tinha autoridade para chegar lá no rei e pedir alguma coisa em favor daquela mulher. Ela disse, não, me sinto bem onde estou, entre o meu povo. A mulher que edifica tem que se sentir bem dentro da sua casa, com aquilo que tem, satisfeita com aquilo que tem, dando graças a Deus, não cobiçando o que a outra tem, não querendo o que a outra tem, não querendo além daquilo que a família pode. Você pode dizer, ela era rica, tinha tudo, é verdade, mas o principal na vida de uma mulher daquela época era o filho, e ela não tinha, então ela não tinha nada. Mas, de novo, essa mulher obediente e responsável diante de Deus, confiou e tomou posse. E quando chegou o momento de exercitar a sua fé, porque o filho morreu, encontrou o Geazi já lá no final da história, pergunta para ela, tudo vai bem? Tudo vai bem. Será que nós temos feito isso, irmãs? Ou saímos reclamando, ih, meu marido, não, o salário não deu hoje, não deu, essa semana, esse mês não deu, porque eu queria comprar isso, não deu, porque o meu filho quer... Irmãs, quando alguém perguntar para você, diga, tudo vai bem. Sabe por quê? Porque antes de dizer tudo vai bem, você foi pro joelho. Você foi colocar no lugar do Deus poderoso que é dono do ouro e da prata. E se Ele não moveu o coração de alguém, humano, irmão, para nos ajudar, pode ter certeza que a Bíblia diz que o anjo do Senhor é ministro de Deus e vai fazer do trono a vitória. Vai abrir as portas de forma tremenda. Mas Ele vai fazer. Primeiro porque você levou para o joelho. Essa mulher, Deus da glória, pela sua pequena fé, não só recebeu o seu filho de volta, mas também, alguns anos depois, uma fome veio a
até a cidade, e o profeta avisou, olha, pega sua família, vá para outro lugar, porque vai vir fome. Ela foi, depois foi restituído tudo de novo. Deus nos dá, além daquilo que pedimos ou precisamos, quando nós somos obedientes e responsáveis como servos. Aleluia! Glória a Deus! Oh, grande Deus. Quero convidar você para se colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Aleluia. Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos e se coloque na presença do Senhor. Coloque-se no altar do Senhor nesta hora. Glória. É você e Deus. Irmãos, eu estou vendo com os olhos da fé a glória de Deus nesse lugar. Glória a Deus! Deus está presente aqui todos os dias, porque é a sua casa. Salmo 65, versículo 4 diz: bem-aventurado aqueles ao que o Senhor traz para a sua casa. Amém. Ele trouxe você. E o versículo continua dizendo: porque nós sairemos satisfeitos da sua bondade. Aleluia. A bondade do Senhor não tem limite. E Ele está aqui para abençoar você da forma que o teu coração pede. Aquilo que você necessita. Mas o Espírito Santo de Deus também diz que tem pessoas que precisam renovar os seus propósitos. É Deus! Precisam renovar diante dEle, para que possam ser poderosamente abençoados. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar esse dia sem confessar ao Senhor a tua necessidade. Deus está presente aqui, irmãos. Glória a Deus! Eu estou vendo anjos de Deus. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu estou vendo. E eu estou pedindo que o Senhor abra os olhos de mais pessoas neste lugar, para que vejam. Os anjos de Deus estão colocados aqui à frente, com muitos pacotes de presente nas mãos, pequenos, grandes. É a tua bênção, simboliza a tua bênção. E Ele vai passar aí do seu lado. Não pense que porque você está no meio, porque você está no canto, que Ele não vai passar. Ele vai passar aí. Ele vai te dar o teu presente. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você confiar. Ei, cantiba, canchão de marcha. Ei, camhaste, camarada. Os anjos estão atarefados neste lugar. Ei, levanta a tua mão para o céu, você que quer receber pela fé. Não vou pedir para sair do seu lugar, não, devido às dificuldades de lugar aqui. Mas Deus é poderoso e os anjos estão atarefados aí, estão passando aí. Tem pessoas que estão sentindo o toque do anjo no seu ombro, o toque do anjo na sua cabeça. Você está recebendo o poder do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor. Você está edificando a sua vida, você está edificando a sua vida espiritual, você está crescendo na graça e no conhecimento e vai sair daqui abençoado. Não pense que o nosso Deus é limitado, não pense que Ele só tem bênçãos pequenas. Ele tem grandes coisas para fazer, Ele quer fazer grandes coisas neste lugar. Comece a glorificar o nome do Senhor com as tuas mãos levantadas. Tem pessoas aqui que precisam de cura, e não é cura para você, mas é lá para a sua casa. Você disse: Senhor, eu já estou tão cansada. Ah, Senhor, tem misericórdia. Deus está mandando dizer para você que a mão poderosa dele já agiu lá na sua casa. De fogo do céu desceu lá na casa de algumas pessoas aqui e está cortando, está pondo por terra
receber do Senhor. Espírito Santo de Deus, desce agora como fogo e visita os corações, Senhor, que estão desejosos de uma experiência nova, que estão desejosos, Senhor, do mover do Teu Espírito Santo. Vai por mim, está em Cabadacha, vai mandando poder aqui, Senhor. Vai tocando nas vidas, Senhor. Vai movendo os corações. Tira trava, Senhor. Tira trava, Senhor. Coloca, Pai. Toca com a brasa viva do Teu altar. E que haja manifestação da Tua glória. Que o Espírito Santo de Deus esteja selando vidas, Pai. Esteja levantando vidas neste lugar. E que a glória do Senhor não seja só em congresso, mas permaneça para sempre até a Tua volta. Ainda baixou de cada paz. Assim como nós convidamos aqueles que querem aceitar a Jesus, eu quero convidar você em especial. Lembre que a igreja está orando num clima de fé e adoração. Ninguém vai olhar para você mal. Saia do seu lugar, venha aceitar a Jesus. E o Espírito Santo que está neste lugar vai registrar lá no céu o teu nome escrito no livro da vida. Também aqueles que precisam consertar a sua vida, querem reconciliar-se com esse Deus, viram que viver no mundo, viver embaraçado nas dissensões, nas contendas, não resolve os seus problemas. Saia do seu lugar, venha para frente, reconcilie-se com o Senhor. Lembre, ninguém está olhando para você, todos estão com os olhos fechados. Deus precisa ver essa atitude de fé na sua vida. Saia depressa, venha reconciliar-se com esse Deus, venha olhar para cima e ver a glória, venha sentir a mão de Deus sobre a sua vida, venha ficar em pé diante do Senhor. Não continue prostrado, porque prostrado não é o teu lugar. Você é diferente, você é separado. Saia do seu lugar, venha consertar a sua vida, venha reconciliar-se com o Senhor. Saia do seu lugar depressa, porque vamos orar devido ao adiantado da hora. Venha depressa e conserte-se com o Senhor. Se tem dificuldade com um irmão, com uma irmã, saia do seu lugar, faça o que é bíblico, perdoe, esteja perdoado, para que a glória do Senhor seja de forma tremenda e sobrenatural neste lugar. Saia do seu lugar, não fique envergonhado. Jesus diz que aqueles que se envergonham dele na sua causa, ele vai se envergonhar diante do Pai. Isso quer dizer que não é céu. Isso quer dizer que pessoas que agem dessa forma não tem céu. Mas ele está oferecendo nessa noite o céu para você, o caminho do céu. Anda, Sudi, clamando a marchar. É a tua última oportunidade. Quer reconciliar-se, quer aceitar Jesus, venha depressa. O pastor vai estar orando por você aqui. Ele vai estar autorizado a abrir os olhos. Os demais estão buscando a sua própria bênção. Ele vai orar por você. Venha aqui à frente depressa. Receba esse Jesus. Receba essa mudança da sua vida. Seja obediente e responsável pela tua vida diante do Senhor. E Ele vai responder, vai abençoar e vai te dar a vitória. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor vê as mãos levantadas, cada um com um propósito, cada um com um desejo no seu coração, mas um só é Deus, um só é o Espírito Santo. Por isso, nesta hora, Pai, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o poder das trevas, toda obra contrária, toda incredulidade que tem semeado na vida do povo do Senhor, tem impedido o teu povo de receber as tuas bênçãos. Caia por terra agora, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda enfermidade agora seja curada pelo poder desse nome tremendo e poderoso.
por terra a enfermidade, os grilhões, as correntes, Pai, as portas fechadas, que se abram agora para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por estas vidas que confiam e creem no Teu nome e levantaram as suas mãos numa atitude de fé, numa atitude de coragem, numa atitude de dependência. Abençoe a todos, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, para a glória dele. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 8 minutinhos só, já estamos avançado agora. Mas eu queria primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele fez as 3 noites. Aleluia. Agradecer a cada irmã do círculo de oração Aleluia. que nos ajudou. Se não fosse de vocês, não teria essa grande festa para o Senhor, né? Cada congregação que participou com nós esses 3 dias, que Deus abençoe cada uma de vocês, congregação do Shangri-La. Que Deus abençoe cada irmã que está aqui. Cada irmã. Abençoe os pastores que com nós congregaram esses 3 dias, né? Deus sabe quem foi e Ele vai dar a bênção para eles, né? Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Só Ele é toda a honra, toda a glória, né? E obrigado pela presença da irmã Vera esta noite. Deus te abençoe, irmã. Cada dia mais. E Deus use nas mãos dele cada vez mais. Amém? A palavra está com o pastor. Glória a Deus, amém, irmãos? Você foi alcançado pelo Senhor? Deus nos fortaleceu nessa noite. Como a irmã já disse, Ezequiel significa Deus fortalece. Você que entrou fraco vai sair daqui fortalecido, renovado, restaurado, abençoado pelo poder do Senhor. Palavra e a glória do Senhor que se manifestou nas nossas vidas. Amém? Queremos agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem preparado, Deus tem reservado por esse congresso. Quero parabenizar todas as irmãs do círculo de oração que se prontificou, correu atrás, buscaram e Deus abençoou de uma forma tremenda e especial esse congresso. Quero parabenizar todas as irmãs que se empenharam de uma forma direta ou indireta nesse trabalho e Deus confirmou a obra em nome de Jesus. Quero parabenizar a todos os irmãos e irmãs que trabalharam aí em prol dessa obra. Queremos agradecer a missionária Vera Prestes, que de bom grado aceitou o convite e que mais uma vez foi usada como atalaia do Senhor neste lugar para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amanhã